Diga aí, garoto. Assim, o que é ruim se ele vier mais tarde é que a gente fica no descrédito, né? Porque o próprio Daniel falou que não teria problema de falar com toda a imprensa. Foi ele que entrou em contato hoje às 9 horas da manhã. E o problema dele é de saúde? Que ele alega saúde? Entendi. Ele passou mal agora. A nossa preocupação. Médico. Entendi. E assim, a gente só fica. Tá. A nossa preocupação. Não, assim, só gostaria de deixar. Tá, não, o senhor fica à disposição, como vocês entraram em contato conosco hoje cedo, a comissão está à disposição. Eu só fico preocupada realmente com a questão de segurança, que ele já havia, numa conversa informal nossa, me colocado esse questionamento. Então, assim, realmente ele está sofrendo pressão de não falar ou de não comparecer. Essa seria meu único problema e a nossa única preocupação aqui realmente da comissão, entendeu? E se isso vier realmente a ser necessário, a gente pode acionar também segurança, a comissão, a polícia, para uma proteção também em caso de ameaça, entendeu? Então eu queria deixar esse registro aí nosso. E aí o senhor pode me falar que a ameaça não foi, realmente foi um mal-estar, né? Entendi. Então tá, eu estou aguardando, né? Assim que ele puder falar conosco, a gente já teve uma conversa informal e assim que ele puder comparecer oficialmente aqui na Câmara, nós estamos aguardando, tá bom? Obrigada pelo contato. Obrigada. Esse era o advogado. É o advogado. O advogado dele que cancelou. Como que é o nome? Cancelou. Márcio, só com o Márcio só. Doutor Márcio. Ele ligou falando que ele tinha ido para o hospital passado mal, pressão alta. E eu falei, então você fala ao deputado que tá todo mundo esperando para ouvir fazer a oitiva dele. Mas o deputado ele deve. Depois do contato, o que me. Foi ele pessoalmente que falou ou foi o advogado? Não, foi ele. Ele entrou em contato com o nosso escritório, o nosso gabinete era às 9h30 mais ou menos. Eu tenho isso oficialmente. Ele mesmo. Aqui, ó. Às 11h30 ele passou, ele estava com o Ele advogado dele. mandou uma mensagem, ó, celular dele direto. Só estou acertando alguns detalhes com o meu advogado, entendeu? Então que ele estaria aqui às 11 horas, até porque o horário, quem solicitou, tudo foi ele, entendeu? A gente tem preocupação só realmente. Mas ele deu alguma previsão, deputada, se deve vir mais tarde? A mensagem, por favor, nossa. O que o advogado coloca é que ele teria sentido um mal-estar, né? O que o advogado coloca, que ele sentiu um mal-estar e que ele estaria aqui um pouco mais tarde. O que a gente colocou, o que eu coloquei para o advogado, é que fica um descrédito, né? A partir do momento que ele entra em contato com a comissão, faz o contato, fala que viria fazer o depoimento que ele já fez para nós, de uma forma, né, oficial aqui na Câmara. E não vem, né? Então a gente entende realmente que ele pode ter passado mal, teve um mal-estar, foi isso que o advogado coloca. E o advogado coloca que ele pode ainda hoje estar vindo aqui à Câmara, fazendo um depoimento oficial, né, pedindo a proteção. De qualquer forma, nós temos preocupação, a comissão vai. Eu fui hoje cedo à Polícia Federal buscar orientação do que fazer, de que forma proceder. Nós estamos pedindo proteção sim a ele, né, até porque os fatos que ele nos relatou são fatos graves, pode ser também denúncias vazias, então não cabe à Comissão de Direitos Humanos investigar ou abrir nenhum tipo de processo. Isso cabe à Comissão de Direitos Humanos e Ética encaminhar aos órgãos competentes para que eles venham investigar. O que ele nos entregou apenas foi o recibo para comprovar o que ele realmente falava era verdade, entendeu? Esse primeiro contato foi feito no seu gabinete, ele veio aqui, como é que foi isso? Foi hoje? Não, ele nos procurou
procurou há uma semana mais ou menos atrás, e era no final de semana, então eu encontrei com ele fora da Câmara. Foi por isso que realmente eu não quis divulgar, nem falar nada, né, porque eu queria que ele realmente, se fosse vontade dele, que ele viesse aqui ao Ministério Público, à Polícia Federal, e a partir do momento que ele topou ir ao Ministério Público, à Polícia Federal, ele viria à Câmara também. Ele foi já na Polícia Federal? Eu não tenho informação se ele foi à Polícia Federal, mas eu já, inclusive, já procurei a Polícia Federal, já fiz uma conversa e vamos encaminhar tudo oficialmente também. Encaminhar para quem, deputada? Qual é o procedimento correto aqui, depois que a senhora ouvi-lo, se ele realmente vier a dar? O procedimento correto é realmente encaminhar tudo o que ele nos relata ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal também, né, à Justiça. E o que eu acho que é mais importante, até que é o foco da nossa comissão, é a questão de preservação da vida, porque quando ele nos procurou, ele colocava que ele havia ele vinha sofrendo ameaça. Eu até acredito que ele realmente possa ter passado mal, porque o que ele disse, que ele falava que ele realmente está sofrendo uma pressão muito grande, muito nervoso, entendeu? E a gente espera que isso seja esclarecido, né? Porque a população realmente tem pedido esclarecimentos. Essa denúncia já havia sido colocada de uma outra forma, então a gente espera que isso venha a acontecer. E se não vier, eu vou realmente passar todas as informações que ele nos colocou de uma forma, né, para os órgãos competentes. Deputada, qual seria o ponto mais importante do depoimento? O ponto mais importante é a riqueza dos detalhes que o Daniel fala, né? O Daniel coloca o dia que foi, a data, o recibo da transferência eletrônica da conta dele, isso, né, que já está na mão da imprensa, da conta dele para a conta do governador Agnello. O que ele coloca é que ele é um assessor de uma grande empresa de medicamentos. Como é que um assessor de uma grande empresa transfere dinheiro para a conta de um agente público que era responsável pela liberação de certificações daquele laboratório? E ele coloca muitas coisas, o depoimento dele é grande, é mais de uma hora. Ele coloca sobre questão de medicamentos, né, que uma suposta licitação de 4 milhões de reais que o Agnello segurou, ele teria segurado um certificado, que aí a empresa que ele trabalha que ganhou. Inclusive ele fala que tem um processo da empresa que perdeu contra, porque foi a demora na entrega desse certificado que atrapalhou a empresa concorrente ganhar. Então ele dá muitos detalhes. Ele fala que teria 500 mil reais de dinheiro de transferência do Fernando para o então advogado doutor Alcoforado. Então, assim, são coisas que ele dá, inclusive dá algumas, ele dá datas. Agora, o que eu acho que é importante é os órgãos realmente que são responsáveis, né, por quebra de sigilo, por apuração, fazer a verificação do que ele fala, se é real, né, porque dentro do que ele me falou, o recibo ele trouxe, né, da transferência eletrônica. Qual é a empresa, ele falou? Da União Química. Ele trabalhava na empresa da União Química e ele conta sobre que ele fala que esses 5 mil seria parte de 50 mil que ele haveria entregado. Ele explicou por que seria essa propina de 50 mil, é algum contrato específico, era para liberar pagamento, ele deu detalhe de por que ele pagou essa propina? Ele dá detalhes sobre isso, ele fala que a diretoria que o Agnello era o responsável, seria a diretoria que liberava um certificado para funcionamento do laboratório para participar de licitações. Então, sem esse certificado, ele não poderia funcionar. Então, ele conta que... E aí ele pagou para, em tese, o Agnello liberar esse certificado e a empresa poder concorrer nas licitações. Seria essa e mais para que o laboratório não funciona sem esse certificado também, entendeu? Então é um certificado que de tempo em tempo ele precisa de acontecer. Ele conta que a própria diretora ia nos laboratórios, ligada ao Agnello, ia nos laboratórios fazer essa vistoria, que não era algo natural. Entendeu? Então, assim, ele conta detalhes. Eu acho que é isso que é importante ele falar, não só para a Comissão de Direitos Humanos, onde que ele pede, entendeu? Isso é importante ele falar para a Justiça, para o Ministério Público, para a Polícia Federal, entendeu? Então, são muitos detalhes que ele coloca. Ele coloca que ele foi seguido, ele colocou que ele foi seguido uma vez, que aí pararam ele, que seria um agente, um delegado aposentado. Ele coloca dos carros vendidos também, que tem como comprovar isso, porque é uma forma que ele tirava o recurso também para pagar o governador. Ele fala que a União Química tinha vários carros e
que para tirar o dinheiro da empresa, porque era muito difícil tirar o dinheiro quando você não tem como colocar, porque a empresa tinha sócios, então você tem que justificar a saída daquele recurso. Então ele colocava que um jeito fácil que o Fernando achava de retirar aquele recurso era tirar o recurso, vender o carro, né, para os carros da empresa, que estariam no nome da empresa, e que diz que muitos desses carros que foram vendidos no nome da empresa, o depósito foi direto para a conta do Daniel, porque esse dinheiro ele sacaria e passaria. E esses carros também seriam mais propina para liberar esse certificado? Mais propinas para liberar esse certificado. Acho que é importante deixar claro que ele conta também que essa não foi a única vez em que houve propina. Cada liberação... Não, ele conta que cada liberação tinha um recurso diferente. Eu faço essa pergunta para ele também, entendeu? E eu acredito que seria importante realmente escutá-lo, né? Até para que não fique... Quem que é o Fernando? Desculpa. O Fernando é o proprietário da União Química. Ele conta sobre... Ele conta detalhes, ele conta que a entrega desse recurso também seria feita na biblioteca, né? Esses 45 mil na biblioteca da residência. Registrou esse depoimento de que maneira? Tem como a gente... Olha, o que acontece? Nós estamos esperando que ele venha oficialmente aqui. Entendeu? Nós temos sim o registro dele documentado, devidamente documentado. Nós temos. Em agosto, quando teve as primeiras denúncias, a gente aprovou o convite para que ele viesse aqui. Quando saiu aquela denúncia na Veja, porque ele negava que teria esse recibo. Ele negava que negou, só que ele foi inclusive mandado embora da administração que ele trabalhava aqui, na administração pública. E o que ele conta é que ele falou informalmente com o jornalista colocou o depoimento dele, mas que ele não quis liberar nenhum documento, por medo de retaliação mesmo. E aí ele conta que, né, durante esse tempo ele guardou, não quis entregar, porque ele tinha medo também. Mas ele acha que o momento seria adequado esse para que ele viesse a falar. Quando que ele saiu da União Química? Ele saiu e foi trabalhar na administração pública, é isso? Não, ele veio trabalhar na administração pública esse ano. Esse ano, qual o setor? Onde eu acho que foi na administração de Brasília. Na administração de Brasília. O que eu acho que é importante... Qual secretaria em especial? Na administração de Brasília. Deputado, e o depoimento que ele deu para a senhora tem ele registrado? Seja tenho. Áudio? Temos ele registrado. Aqui, né, no momento, o que eu não quero é que eu passe, eu gostaria que ele viesse de uma forma espontânea, como ele nos ligou, entendeu? Essa manhã, e nós temos como comprovar isso. O secretário-geral da comissão está com todos os registros no celular dele, inclusive com a mensagem que ele manda, que ele, né, estaria conversando com o advogado dele, para que ele viesse de livre e espontânea vontade colocar tudo que ele falou, da forma que ele falou para nós, até porque é importante para que isso não seja uma guerra política, mas para que isso seja sim um instrumento de apuração, investigação para os órgãos competentes. E aqui eu quero ser bem franca, assim, sem fazer juízo de valor, sem falar se o que ele falou é verdade ou não, só que parte do que ele fala, ele começou a comprovar com a transferência dele para o governador Agnello. É no mínimo estranho que um funcionário de uma empresa que precisa de liberação de um laboratório, né, passe recursos para um agente público responsável por isso. E ele teria outras provas, deputada? Ele fala que ele pediu, inclusive, a quebra de sigilo dele do Banco Santander. Ele coloca isso também, que ele não conseguiu, mas que se a polícia pedir, que existem outras movimentações também no Santander. Ele coloca essa questão dos carros também. Então, acredito que, na medida do possível, né, e do que realmente a polícia e o Ministério Público for solicitando, acredito que ele vai encaminhar, sim. O montante foi 500 mil, isso? Não, ele coloca ele fala sobre esses valores, 200, 300, ele não é muito preciso nisso, no valor, de quantas entregas que foram, entendeu? Ele não é muito preciso nisso. O que ele fala é de uma transferência que o Fernando havia feito para o escritório de advocacia, né, que ele tem como provar isso também, isso ele coloca, que ele tem como provar, e o que o escritório do advogado apoforado não faria nenhum tipo de serviço ao Fernando na Química. Ele coloca isso, que não faria nenhum tipo de serviço. Então, por que teria uma transferência de R$500 mil para esse laboratório? Só para ficar claro, foram 500 mil em tese para o advogado Agnello, pelo menos 200 mil para o Agnello, nesse esquema de propina de 50 mil dos carros. Ele coloca isso, entendeu? Aí, ajudas de campanha, ele coloca as datas, ele coloca as empresas que fizeram as doações nas campanhas do Agnello, quando então candidato a senador e também quando candidato a doações oficiais. Doações oficiais, ele coloca que a empresa também fez, entendeu?
E ele fala também sobre um possível esquema de caixa 2 também na campanha de 2006, um posto de combustível que teria. Então, assim, o depoimento dele é rico, tem muitas informações, mas acho que é importante que ele não faça. Ele fala do acidente que ele sofreu. Não, ele não fala disso. Ele não fala. Tinha um acidente. Algumas coisas assim, ele não quis entrar nos detalhes. Eu perguntei para ele informalmente se ele teria alguma conversa com o João Dias e ele não quis entrar. A deputada não quer entrar nesse assunto. Entendeu? Então, assim, eu acho que a comissão tem que fazer o trabalho dela, que é pedir a segurança para ele, né, e colocar à disposição para ouvi-lo, né, que ele venha o mais rápido possível. Ele falou se ele vai vir aqui novamente, se ele vai... Ele coloca que ele viria hoje, né? Que ele sentiu um mal-estar, que ele viria hoje, oficialmente talvez fazê-lo, né? O advogado que coloca, mas a gente não sabe se ele viria hoje ou não. Ainda existe condições dele falar hoje? Acho que sim, né? Eu acho que sim. A gente espera que, segundo o advogado, foi um mal-estar, que ele foi medicado, né? Eu acho que é importante que ele venha pra gente fazer o... Falou por que ele saiu da União Química? Ele fala que ele saiu da União Química, isso é uma falta importante, ele fala que ele saiu da União Química porque ele havia gravado uma entrega dessa de recurso na biblioteca e que ele achava que alguém suspeitava que estaria no celular dele. E aí ele saiu da União Química, no dia que ele ficou sabendo que apareceu essa informação, tiveram essa informação, prenderam ele dentro da... Inclusive parece que tem um processo na justiça trabalhista sobre isso.